Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever e exortar a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, porque se introduziram alguns que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam nisso o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, porém, lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem confinado na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam suas próprias abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada as mais densas trevas. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, recolho-me a minha insignificância e me apoio no seu poder e na sua soberania. Fala poderosamente aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa tornar nesse momento todos os corações aqui cativos à pregação da sua palavra. Nos ensina, nos exorta, nos edifica aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Judas, ao qual escreve esta epístola, ele não é o Judas Iscariotes, o qual traiu o Senhor, o qual a troco de 30 moedas vendeu Cristo. O Judas, autor desta epístola, também não é o outro Judas, o Tadeu, apóstolo do Senhor. O Judas, autor dessa epístola, é Judas, irmão de Tiago e também irmão de Jesus. Sabemos nós, ao decorrermos o olho na Bíblia Sagrada, que os irmãos de Jesus, no início do seu ministério, eles não deram crédito ao ministério de Jesus. Porém, através do seu exemplo, Jesus, com provas inquestionáveis, com o passar do tempo, foi provando que ele era de fato o Messias. E a questão de que Cristo era o enviado de Deus se tornou uma questão inquestionável logo nos 2 primeiros anos do seu ministério. Aqui nós entendemos que os irmãos de Jesus, que não davam crédito à sua pregação, ao observar também a carta de Tiago, que não se trata do Tiago apóstolo, mas também é Tiago, irmão do Senhor, nós notamos que com o passar do tempo, os irmãos de Jesus foram tornando-se pessoas que foram referência no tempo da igreja primitiva. Quando tudo começou, os irmãos de Jesus se converteram após a sua ressurreição e pregaram o Evangelho com muito êxito. O Evangelho que eles pregaram converteram muitas pessoas. Eles se renderam aos pés daquele que eles rejeitaram o tempo todo. Isso também acontece comigo e acontece
tempo nós passamos rejeitando Cristo, mas quando a verdade veio ao nosso encontro, nós não pensamos duas vezes, nós nos dobramos, nós nos entregamos, nós nos colocamos para ser usados, nós nos colocamos ao uso divino, para que Deus aplique sobre nós a sua soberana vontade. E aqui Judas vai começar a escrever os irmãos, cumprimentando os irmãos, se identificando como irmão de Tiago, para dizer quem é que estava escrevendo. E ele vai dizer já no verso de número 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Porque Judas, irmãos, vai começar a entrar aqui no contexto muito pesado. O contexto que Judas vai entrar vai ser um contexto confrontativo. É um estilo de mensagem que hoje poucos têm compromisso para pregar, poucos têm coragem para pregar no estilo de mensagem um pouco confrontativo. Porque o cristão, irmãos, quando ele é confrontado, é que ele é colocado no seu devido lugar, porque o confrontamento vai mostrar ao crente qual é a vontade de Deus para a vida dele. Então, nós entendemos que a teologia da prosperidade, ela desconstrói o que é o Evangelho, e logo, ela deve ser rejeitada por nós. Nós temos que entender que a vara, que o cajado do pastor, o Cristo, não é para nos machucar, não é para nos ferir, não é para nos matar, mas é para nos consolar, nos corrigir, nos instruir, nos aperfeiçoar e nos tornar aptos para entrar no céu de glória que Ele preparou para mim e para você. Então Judas, ele começa dizendo: olha, paz, eu vou escrever o que eu vou escrever, mas eu estou em paz. Eu vou escrever o que eu vou escrever, mas que a misericórdia de Deus seja convosco. Eu vou falar o que eu vou falar, mas eu vou falar em amor. Ele está aqui preparando o terreno, preparando o coração dos irmãos para receber essa palavra duríssima, ao qual ele vai dizer a eles. E ele vai começar dizendo aqui: olha, amados, procurando eu vos escrever com toda diligência, com toda determinação, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever e exortar a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas começou revelando que o conteúdo da sua carta traria um outro contexto. A sua carta teria um outro conteúdo. Ele pretendia fazer o que Paulo fez quando escreveu a carta de Romanos. Romanos é conhecido, irmãos, como a epístola da graça. Paulo vai destrinchar ali na carta aos Romanos tudo acerca da graça de Deus, acerca da salvação, acerca de regeneração, santificação, glorificação e entre outros processos da salvação do homem. Então o foco de Paulo na carta aos Romanos ali é a graça de Deus. E Judas, ele pretendia entrar nesta mesma linha, mas quando ele coloca a caneta no papel para escrever, o Espírito começa a motivar o coração de Judas a escrever outras coisas. Ele queria falar da graça, ele queria falar de salvação, ele queria falar de coisa boa, irmãos. Ele queria falar da obra salvífica do Cristo. Porém, quando ele coloca a caneta no papel, ele se sente motivado pelo Espírito a escrever acerca da fé que uma vez foi nos dada aos santos, e que nós, como santos, fomos chamados a pelejar por esta fé. Judas, irmãos, viveu num contexto onde surgia uma seita nos primeiros anos da igreja primitiva, conhecida como os agnósticos. Os agnósticos estavam introduzidos no meio da igreja, irmãos, disseminando mentiras e heresias, levando o rebanho de Deus rumo à condenação, enganando a muitos, ensinando de forma fraudulenta e maldosa coisas que não cabiam dentro do contexto bíblico. E ele aqui está dizendo aos irmãos: olha, quem diria, mas nós vamos ter que pelejar pela fé que nos foi dada. Judas está falando de um contexto de guerra espiritual. Judas estava falando de um contexto de guerra, e pior, quando a guerra se trata de pessoas,
Isso nos machuca muito mais, porque enquanto a batalha fica só no reino espiritual, contra o reino espiritual da maldade, se vencendo na oração, tudo bem. Mas enquanto a batalha é contra falsos irmãos, contra hereges infiltrados no meio da igreja, quando o pastor tem que começar a usar do seu cajado, repreender alguns, desfazer alguns bolinhos de rebelião. Nós vivemos numa geração rebelde, irmãos, de obreiros que pegam nas mãos dos seus pastores, que os cumprimentam com a paz do Senhor, mas pelas costas apunhalam seus pastores. E Judas continua escrevendo: porque se introduziram alguns que já haviam sido sentenciados muito tempo antes para esta condenação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O interessante é que Judas vai ressaltar a questão do joio que foi plantado no meio do trigo. Judas vai começar a mostrar que nem todo mundo que está no circo é palhaço, que nem todo mundo que está dentro da igreja pode se dizer crente. Judas vai mostrar que algumas pessoas, irmãos, foram introduzidas no nosso meio e que desde antes elas já estavam escritas para esta condenação. Pessoas que vão se vestir como crente, falar como crente, se portar como crente, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Pessoas que até parecem ovelha, mas a ponta dos chifres não nos deixa desconfiar que são bodes. Nós temos que entender que nem todos que aqui estão, nem todos que estão na igreja são rebanhos de Cristo. É triste essas palavras de Judas. Me dá um frio na espinha pensar nessas palavras de Judas. Talvez o próprio Judas escreve com lágrimas nos olhos, apontando que pessoas se introduziram no meio da igreja, sentenciados já à condenação, homens profanos. Ele vai continuar escrevendo: quero porém lembrar-vos, como alguém que já uma vez soube isto, que havendo o Senhor libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas agora, irmãos, vai tentar resgatar aqui nessa epístola o primeiro exemplo da história do povo de Israel. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, ele vai dizer, fazer um breve panorama acerca da história do povo israelita, e ele vai dizer que tudo aquilo que o povo passou pelo deserto foi escrito para aviso nosso, para aqueles que já são chegados os fins dos tempos. A Bíblia vem nos trazendo diversos exemplos de homens e mulheres que por causa das suas más obras alcançaram a condenação. E Judas aqui está dizendo que o Senhor, tendo tirado um povo do Egito, depois destruiu os que não creram. Quando Deus tira um povo do Egito, muitas pessoas saíram do Egito, mas o Egito continua no coração de muitos. Ao ler Números, capítulos de número 13 e 14, ao qual é bem esse texto que Judas está fazendo referência aqui, é o mesmo texto que Paulo vai fazer referência em 1 Coríntios, capítulo de número 10, aonde Moisés, irmãos, ele vai separar 12 espias, 12 homens, um príncipe de cada tribo de Israel, e ele vai enviar cada homem desse para espiar a terra que o Senhor havia prometido que daria ao povo. E espiando a terra pelo decorrer de 40 dias, esses 12 homens vão voltar agora para a presença de Moisés. E aqui, 10 desses 12 homens vão trazer para o povo uma mensagem carregada de incredulidade, dizendo assim para Moisés: Moisés, será que não tinha sepulcros o suficiente no Egito? Você trouxe-nos para este deserto para nos enterrar? A terra mana até leite e mel, a terra é até boa, a terra é até frutífera, Moisés, mas olha os homens que lá habitam, eles têm fortalezas,
Eles têm carruagens de ferro, eles têm muralhas, eles são homens de grande estrutura física, de grande estatura. Nós, aos olhos deles, Moisés, nos sentimos gafanhotos. E quando a gente olhava para eles, Moisés, a gente nos sentia gafanhoto também. Caleb rasga as suas vestes e diz para Moisés: Moisés, vamos avançar, Moisés. O Senhor nos disse que nos daria essa terra, vamos avançar, Moisés. Porque enquanto muitos estão carregados de incredulidade, de mensagem retrógrada, que não faz com que o povo de Deus avance, que não faz com que o reino prospere, nós temos poucos que rasgam mesmo as suas vestes e se escandalizam pelas falsas doutrinas e heresias que têm sido ensinadas nos púlpitos. Poucos são os Josués e Calebes que têm contemplado a terra prometida, que é uma representação do céu. Nós vivemos numa geração que olha para a terra, para as coisas terrenas, uma geração incrédula e materialista. E o problema é que a opinião daqueles 10 homens incrédulos vai contaminar 600 mil homens de guerra. O povo vai se levantar em Números capítulo de número 14 e vai dizer assim: levantemos outro líder que nos conduza de volta para o Egito. Moisés e Arão caem com seus rostos em terra, sem acreditar no que acabaram de ouvir. Talvez pensando, mas depois das 10 pragas operadas lá, depois de todos os sinais que o Senhor fez para trazer esse povo aqui para a terra prometida, e agora que a gente está chegando na porta, eles querem levantar líderes que os conduzem para o Egito. E é assim, nós estamos quase na porta do céu. Jesus está voltando, mas nós temos um povo que querem líderes que os levem de volta para o mundo, que os conduzam de novo para o Egito, para a podridão do Egito. O povo quer isso mesmo. A maioria quer líderes que produzam baile funk gospel mesmo, líderes que fazem carnaval gospel mesmo, líderes que têm os seus olhos focados nas coisas do mundo. Tiago capítulo 4, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o Senhor vai se irar com aquele povo e vai dizer a Moisés: Moisés, ninguém que saiu do Egito, que tenha mais de 20 anos, vai entrar na terra prometida. Eu não sei se Moisés raciocinou direito, mas eu peguei na hora. Moisés já tinha 80, Arão também, Miriam, a idade já não fugia muito. Se eles raciocinassem aqui, eles já sabiam: a gente já não entra. Moisés vai tentar interceder pelo povo, tomando como base a misericórdia de Deus, mas Deus não recua na sua palavra. E ele diz: Moisés, representando cada um desses 40 dias que eles passaram espiando a terra: eu vos darei 40 anos sobre esse deserto, e eu vou peneirar esse povo, Moisés. Antes de entrar na terra, eu vou peneirar esse povo, Moisés. E é isso que Deus está fazendo. E a gente vai ver gente caindo, a gente vai ver gente morrendo, a gente vai ver gente desviando, e Deus vai continuar com a sua peneira. Vai pegar os descompromissados,
vai pegar os falsos obreiros. Jesus contempla o seu coração, obreiro. Jesus contempla o seu coração, crente. Ou você se converte, ou você vem para a fé verdadeira, ou Deus vai te ensinar a andar. Não é tempo de brincar, estamos às portas da terra prometida. E é isso que Judas está tentando aqui resgatar na sua epístola. Olha, Deus tendo tirado o povo do Egito, Ele tirou do Egito, Ele trouxe para a igreja. Porém aqui é onde Ele vai selecionar só os que vão entrar no céu. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Judas continua escrevendo: os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Ele os tem confinado na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os olhos de Judas agora, enquanto escreve, sai dos dias do Egito, sai dos dias de Moisés e volta num acontecimento antes da criação dos céus e da terra. Judas começa a revelar que agora na sua epístola, algumas atitudes que anjos, seres espirituais, seres invisíveis, espíritos ministradores, que habitavam diante da face do Senhor em adoração contínua, seres que eram eternos, seres que foram criados no propósito de glorificar a Deus. Judas agora vai dizer que a corrupção tomou o coração até desses anjos. E a palavra principado aqui está falando de autoridade. O termo principado na Bíblia fala de posição de autoridade. E quando aqui o texto nos diz que eles não guardaram o seu principado, logo nós entendemos o que é que aconteceu, que esses anjos não guardaram a autoridade que Deus deu para eles. Repousa sobre a nossa vida uma autoridade dada por Deus. Deus, no Novo Testamento, revela que sobre nós está a autoridade de limpar leprosos, de expulsar demônios, de falar novas línguas. Deus colocou dons espirituais sobre nós, autoridades para fazer coisas que através de meios naturais nós não conseguiríamos. Sim, essa autoridade está sobre mim, essa autoridade está para você, mas se você não guardarmos essa autoridade, nós seremos lançados, tirados, exonerados da posição que Deus nos colocou. E Deus pega esses anjos, e Judas vai dizer que eles são presos em cadeias na escuridão. Vamos aplicar isso àqueles que não guardarem as suas autoridades. Logo nós vamos observar que estão presos. Nós vamos observar que estão em cadeias. Nós vamos observar que estão longe da luz, estão na escuridão. Porque uma vez Cristo libertou, te trouxe para a luz, agora você recai da autoridade posta sobre você. E o inferno volta e te faz cativo de novo. Antes de converter, eu fumava maconha, veio para a igreja, foi liberto, depois voltou para o mundo, agora já está até na pedra. É triste pensar que a gente vai presenciar isso. É triste pensar que a gente vai ver pessoas que sentaram do nosso lado, que congregaram junto com a gente, e agora se encontram presos em cadeias, em algemas, na escuridão, longe do Cristo. Vigiemos. Quando Paulo, em 1 Coríntios 10,
acaba de falar do povo do Egito, ele entra dizendo que aquele que está de pé pode ficar bem tranquilo que nunca vai cair. É isso, tá? Olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Deus quer falar isso para você nessa noite. Olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Cuidado. Cuidado. Como Jonathan Edwards disse, o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Não é necessário um empurrão de Satanás para você cair. Quando se anda em terreno escorregadio, o peso do próprio corpo já é suficiente. Olhe para que não caia. Judas continua escrevendo assim: assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo sido se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esse posto, por exemplo, é uma das coisas que mais me preocupa dentro da Bíblia Sagrada, porque vem me fazer entender que Deus vai pegar alguns para colocar como exemplo. Nós olhamos Nadab e Abiú em Levítico capítulo de número 10, dois homens profanos, filhos do primeiro sumo sacerdote da história de Israel, Arão. Por apresentar fogo estranho diante do altar do Senhor, Deus mata Nadab e Abiú diante do altar. Foram postos como exemplo. Ananias e Safira, porque tem gente que vai falar assim: Deus não mata mais. Isso era no tempo da lei. Atos capítulo 5 está onde? Deus mata Ananias. E Deus mata Safira. Foram postos como exemplo. Segundo Samuel capítulo de número 4. Deus mata Ofni e Finéias. Foram postos como exemplo. Em Números, Deus mata Coré, Datã e Abirão. Foram colocados como exemplo. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque a maioria das pregações hoje colocam Deus como um Papai Noel, alguém que só sabe abençoar, alguém que só sabe prosperar. Deus abençoa? Sim, abençoa. Deus cura? Sim, é claro que cura. Deus prospera? Claro que prospera. Mas não é só isso que Ele faz. Logo, a teologia da prosperidade é uma teologia que reduz Deus. E quem é adorador não se contenta em adorar a Deus pela metade, mas quer conhecê-lo por inteiro. Quer adorá-lo de forma completa. É por isso que nós temos que buscar nas Escrituras quem é o nosso Deus, conhecendo de Gênesis e Apocalipse, Deus vindo, se revelando passo a passo, mostrando a nós, nas entrelinhas da Bíblia, quem de fato Ele é, e só não conhece quem não quer. É o mesmo problema de Oséias, capítulo de número 4, aonde no verso 6, Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o problema é que quando a Bíblia trata de conhecimento, ela não fala só de teologia, ela não fala só de teoria, mas ela fala do conhecimento prático, ela fala do conhecimento acerca da pessoa de Deus, um conhecimento que só se alcança através do relacionamento com Ele. Não adianta eu chegar aqui e vomitar a teologia. Eu posso pegar Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vou ensinar 5 horas em cima disso aqui, fácil. Mas o problema é, eu me relaciono com Gênesis capítulo 1, verso 1.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Hebraico. Adianta eu saber isso se eu não me relaciono com esse Deus, se eu não tenho esse Deus presente em mim. E Oséias vai dizer ao povo que eles pereciam porque não se relacionavam com Deus e logo não conheciam. E ele continua dizendo, Oséias 4:7: E porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também vos rejeitarei como sacerdotes em minha casa. E não rejeitarei somente a vocês, mas também os seus filhos. Deus dá uma sentença que atravessaria gerações, porque os pais que não querem conhecimento de Deus perderão os seus filhos. E aqui ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra. Cá para nós. O Brasil está muito diferente de Sodoma. O Brasil está muito diferente de Gomorra. Deus só não destruiu essa terra linda por causa do mesmo argumento que Deus deu para Abraão. Se tivesse Abraão 5 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruiria aquela terra. Deus ainda só não destruiu porque aqui tem um grupo de justos, porque aqui tem um número de salvos, porque aqui tem homens e mulheres que hão de herdar a salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Se você crê nisso, se você acredita que é salvo, dá um sinal assim com a sua mão. Diga: eu creio nisso, eu sou salvo, eu vou morar no céu. Em breve eu serei tirado dessa Sodoma, em breve eu vou abandonar essa Gomorra. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu Seja para dormir no Senhor, nome. Glória a Deus, Jesus. ou seja no arrebatamento da igreja. Oh, aleluia. Em breve nós vamos de abandonar essa Sodoma. Em breve nós vamos de deixar essa Gomorra para morar no céu, longe de toda impureza, longe de todo pecado, de toda doença, de toda imundícia. Um céu de glória nos está reservado. Oh Deus. E Judas continua escrevendo: contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas está dizendo acerca de pessoas desobedientes, um grupo de pessoas, irmãos, que estavam no seio da igreja primitiva, que não se submetiam à autoridade apostólica, não se submetiam à autoridade dos seus pastores, se diziam senhores do seu próprio umbigo e deuses do seu próprio ventre. Pessoas que dizem: quem cuida da minha vida sou eu, pastor. Cuida da sua vida que eu cuido da minha, pastor. Como é duro para o pastor ouvir uma coisa dessa. O pastor lá para sentar do lado, para aconselhar, para não tirar de comunhão, para ajudar a salvar aquela alma. E a pessoa virar e falar: cuida da sua vida, pastor. Pelo amor de Deus, respeitem a autoridade estabelecida por Deus. Porque sobre a vida de um sacerdote existe uma unção que veio do céu. Atrás do título existe uma autoridade que não é da terra, mas foi estabelecida pelo próprio Deus. Verso 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Após a morte de Moisés,
Satanás logo vem atrás de seu corpo. E o arcanjo Miguel então é enviado da parte do Senhor. E os dois começam a contender acerca do corpo de Moisés. Muitas são, irmãos, as especulações acerca de que Satanás queria com o corpo daquele homem. Penso eu que se o diabo conseguisse de certa forma possuir e usar aquele corpo, ele guiaria os israelitas para qualquer lugar através da figura de Moisés. Mas Deus, ele envia o seu arcanjo ali, e aquele arcanjo contende com Satanás, e ele não toma posse daquele corpo. Deus preserva a integridade do corpo de Moisés até após a sua morte ali. E Miguel, sabendo que era mais que Satanás, sabendo que podia derrotá-lo ali, sabendo que podia acabar com a luta ali. Como que eu sei disso? Porque foi Miguel quem expulsou ele do céu. Foi Miguel quem lançou Satanás mais um terço do céu. Foi Miguel quem estabeleceu a ordem no céu quando esses anjos não guardaram o seu principado. Mas ao ler esse texto, irmãos, eu sei o porquê Miguel não proferiu palavra de maldição contra ele, não pelo que está escrito, mas pelo que não está escrito. Nós não encontramos no texto uma ordem de Deus para fazer assim. Logo eu entendo que o arcanjo Miguel é alguém que não trabalha sem ordem divina. É alguém que não age sem direcionamento divino. As pessoas hoje não tomam mais direção de Deus para nada. Não querem saber qual é a posição de Deus acerca de nada. Estão um pouco se lixando para o que diz a palavra. Não buscam mais orientação na Bíblia. Judas continua escrevendo: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas vai comparar, irmãos, esse tipo de falso cristão com animais irracionais. Sim, porque quem não é crente não vive, sobrevive. Porque se Cristo é a vida, só vive quem está em Cristo. Glória a Deus. E Judas agora vai escrever assim: ai deles. A Bíblia, quando fala ai deles, está falando de condenação, irmãos, porque entraram pelo caminho de Caim. Sabe o que é isso aqui? Homicida do irmão, aquele que mata o irmão, aquele que inveja e pretende tirar a vida do irmão. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão foi um profeta nos dias de Moisés que foi comprado. Por causa de dinheiro, ele disse: as nações que se opunham ao povo de Israel, como eram as fraquezas de Israel, as nações então introduziram meretrizes no meio do povo. O povo de Israel começou a se prostituir e logo perderam a presença de Deus, que era evidente no seu meio. Muitos estão se vendendo nessa geração. Muitos estão trocando a graça a troco de banana. Porém eu te digo nessa noite: não se venda, não se entrega, não negocie com Satanás, porque o preço que você foi comprado, nada nessa terra pode pagar. Ele encerra esse versículo dizendo: e pereceram na rebelião de Coré. Coré, Datã e Abiram se rebelaram contra Moisés. Disseram assim: essa questão aí de ficar só entre Moisés e Arão, a liderança, isso aí é panelinha. Nós queremos ser líderes sobre a nação de Israel também. Engraçado que na hora de arrancar o povo do Egito, na hora de botar a cara para bater na frente de Faraó, quem colocou foi Moisés e Arão. Agora que chega no deserto, quem tem que liderar é Coré, Datã e Abiram. Por quê? Na hora de fundar a igreja, na hora de estabelecer a igreja,
Na hora de trabalhar, na hora de evangelizar, na hora de correr atrás das almas, quem fez? E por que você quer tomar o posto? E por que você quer achar que é digno de estar no lugar? Vigie, rebelde. Porque enquanto Coré, Datã e Abirão se rebelavam, a terra se abre e engole Coré, Datã e Abirão e mais 270 homens e mulheres. Enquanto você vai se rebelando, a terra vai abrindo. Enquanto você vai se colocando na posição de rebelde, a terra está abrindo sobre os seus pés. E na hora que você cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ninguém tira você de lá. A hora já é chegada. As Judas vai encerrar aqui no verso de número 24. Perdão, verso de número, vou ler do 20 e diante. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ele vai falar, gente, vos santifique nesse tempo difícil. Verso 21, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Não pense que muita coisa que eu disse aqui foi tudo com temor no coração. Repito as mesmas palavras de Judas aqui: misericórdia, paz e amor nos sejam multiplicados.